Você perde muitas oportunidades e deixa de conhecer muita gente boa pensando no que o outro ou no que os outros vão pensar ao seu respeito. Esse é um grande problema nosso. Deixamos muitas oportunidades na mesa com medo, receio do que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Deixamos de conhecer muita gente boa com medo e receio do que os outros vão pensar ao nosso respeito. Não sabendo que você realizando ou não, você aproveitando as oportunidades ou não, você conhecendo pessoas ou não, as pessoas continuarão pensando algo a seu respeito. Quando a gente se preocupa com a opinião do outro, com a opinião alheia, deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida do outro, pensando no que os outros vão pensar ao nosso respeito e condicionando a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, sempre aos outros. E perdemos muito com isso. Deixamos muitas coisas pelo fato de sempre nos preocuparmos com o que os outros estão pensando sobre mim. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. O que os outros pensam ao seu respeito tem o poder de fato de mudar a sua vida? De fato muda quem é você? A forma como eu penso ao seu respeito vai mudar quem de fato você é? Se eu penso mal ao seu respeito, isso vai afetar o seu caráter, por exemplo? Obviamente que não. Mas sempre deixamos de fazer algo, ou às vezes até fazemos algo pelo que os outros vão pensar. Eu vou agir de tal maneira porque fulano está me olhando, fulano ele vai pensar algo a meu respeito, então vou agir assim ou deixarei de agir assim. Tem um texto que eu acho muito interessante, que Jesus ele conversa com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, somente Jesus e aquela mulher. A história e a fama daquela mulher não era tão boa. Ela já havia tido 5 maridos, o que ela tinha atualmente não era o marido dela. E Jesus ele fez questão de conversar com aquela mulher naquele momento, ali próximo do meio-dia. A Bíblia deixa muito claro que ele pede aos seus discípulos para irem comprar comida, mantimento, e ele vai sozinho conversar com aquela mulher. Ele não queria que os discípulos fossem com ele. E Jesus ele conversa com aquela mulher ali no poço, e aquela mulher, num primeiro momento, ela acha aquilo muito estranho, ela fica muito escaldada, com medo, com receio, até mesmo pelo seu passado, mas ela percebe que Jesus ele não tinha uma intenção maldosa ao respeito, pelo contrário, ele era um homem completamente diferente de todos os outros que ela havia conhecido. Mas Jesus, ele era um mestre, era uma pessoa ali conhecida. Mas se ele ficasse preocupado com a sua reputação, será que ele teria tido aquele belo encontro? Aquele encontro transformador que transformou a vida da samaritana, daquela mulher que precisava de transformação? Se Jesus estivesse preocupado com a sua reputação, com o que os outros iriam pensar ao seu respeito, com o que os discípulos pensariam ao seu respeito, será que ele teria ido naquele momento conversar com aquela mulher e ajudá-la? Ou será que ele teria sido refém dos outros? É interessante que Jesus ele não se preocupa em hipótese alguma com o que os outros pensavam a seu respeito, porque ele sabia quem de fato ele era. Saber quem nós somos é fundamental, é essencial, para não nos preocuparmos com o que os outros pensam ao nosso respeito. Aí você pode dizer, Israel, como que eu sei quem eu sou? Como eu saberei quem eu sou? Leia a Bíblia. Jesus ele sabia quem ele era porque ele sabia o que Deus havia falado ao seu respeito. Ali, quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que uma voz fala nitidamente, todos ali ouviram, Jesus ouviu. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Essa era a convicção de Jesus. Jesus ele não se preocupava com o que os outros pensavam a seu respeito, porque ele já tinha ouvido do seu pai: Tu és meu filho amado, em quem tenho
prazer em quem me comprazo. Então, a opinião dos outros, o que os outros pensavam, deixavam de pensar ao respeito de Jesus, não mudava em nada quem Jesus era, porque Jesus sabia o que Deus pensava ao seu respeito, o que o seu Pai pensava ao seu respeito. Quando sabemos de fato quem nós somos e que somos filhos amados de Deus e que Deus ele tem prazer em nós, nós não nos preocuparemos com as opiniões alheias. Eu passarei a viver a minha vida de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma genuína, porque o que os outros pensam não tem o poder de mudar quem sou, não tem o poder de mudar a minha essência. Eu não posso colocar a minha vida nas mãos dos outros e deixar de vivê-la e entregá-la para que os outros a vivam, para que os outros ditem a forma como eu devo viver, para que os outros digam o que eu devo ou não devo fazer. Quem deve fazer isso é Deus. É Deus que deve me instruir, é Ele quem deve me direcionar. Eu sou filho amado de Deus. Quando eu entendo isso, eu não me preocuparei com a opinião dos outros. Eu passarei a viver a minha vida para a glória de Deus, porque eu sei que sou filho amado. Jesus ele não se importou com o que os outros iriam pensar ao seu respeito. Ele foi ali para conversar com aquela mulher samaritana, porque ela precisava de transformação. Ela era uma pessoa que precisava ter um encontro com Jesus. Quanta gente nesse momento está deixando de ter um encontro com Jesus porque você tem receio de conversar. Quanta gente por aí precisando de ajuda, mas às vezes a gente fica meio sem jeito, porque se eu for conversar com essa pessoa, outras pessoas pensarão algo ao meu respeito. Os religiosos vão dizer isso, vão dizer aquilo outro, mas eles não estão ajudando as mulheres samaritanas que estão precisando de encontros com Jesus. Eles não estão ajudando as mulheres samaritanas ou os homens samaritanos que estão com a sede da alma. Tem muita gente com sede na alma, porque tem muita gente carregando o cântaro dentro de si, mas não pode e não quer ajudar com medo do que os outros vão pensar. Aquela mulher tinha o cântaro físico, mas o cântaro espiritual que saciaria sua sede estava em Cristo. E Cristo não se importou com o que os outros iriam pensar ao seu respeito. Ele foi lá e ofereceu da água que aquela mulher necessitava beber. Ele não se importou com opiniões alheias. Tanto é que quando os discípulos retornam, Jesus ainda estava conversando com aquela mulher e eles ficam maravilhados. Esse maravilhados não é, nossa, que legal. Não. Talvez pensando o seguinte, cara, o que será que Jesus está conversando com essa mulher? Será que ele sabe quem ela é? Será que ele conhece o seu passado? Será que ele conhece a sua fama? Era nesse sentido. Mas Jesus ele não se importava porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de fato quem ele era. Quando eu sei quem eu sou, eu não me preocupo com o que os outros pensam a meu respeito. Aí eu te faço uma pergunta. Você sabe quem você é de fato? Ou você está colocando o seu eu, quem você é, nas mãos dos outros? Se você está agindo assim, talvez seja o momento de mudar e ouvir de fato as palavras de Deus. Esse é meu filho amado. Será que você é filho amado de Deus? Para ser filho amado de Deus existem algumas condições. Existem alguns mandamentos que a gente precisa cumprir e acatar, mas todos podem ser filhos amados de Deus. Todos sem exceção. Aquela mulher samaritana que tinha um passado não tão agradável. Ela saiu daquela conversa como sendo uma filha amada de Deus. E saiu ali falando para outras pessoas que todos poderiam ser filhos amados de Deus. Que ela havia encontrado um homem que tinha água viva, que tinha uma água que não acabava, uma água que era uma água eterna, uma água espiritual. Que ela havia encontrado o Messias, o Salvador. Ela saiu ali pregando para as outras pessoas. Porque ela encontrou a pessoa que ela necessitava encontrar, que era Jesus. Será que você é filho amado de Deus? É muito simples sermos filhos amados de Deus. Basta permitirmos que a presença de Jesus Cristo entre
em nós e nos transforme e mude de fato quem nós somos. Aquela mulher ali, ela não queria continuar sendo aquela mulher, tendo a vida que tinha. Ela precisava apenas de uma oportunidade. A oportunidade lhe foi concedida e ela fez jus àquela oportunidade. E naquele momento ela teve a sua vida transformada. E a sua história é lembrada até os dias de hoje, por conta daquele encontro. Mas aquele encontro só aconteceu porque Jesus sabia quem ele era. E Jesus não se importou com a opinião dos outros. Não deixe de viver a sua vida pensando no que os outros vão pensar ao seu respeito. O que de fato vale, que a decisão e a opinião final que deve nos fazer mudar ou não é a opinião e é o que Deus pensa ao meu respeito. Somente isso. Agora, o que os outros pensam, não. Não devo deixar de ajudar alguém pensando no que os outros vão pensar ao meu respeito. Não devo deixar de conversar com alguém pelo que os outros vão pensar ao meu respeito. Não devo de fazer o bem pensando no que os outros estão pensando ao meu respeito. Quando isso acontece, eu estou entregando a minha vida nas mãos de pessoas que nem se importam comigo. Porque todas essas pessoas que têm uma opinião sobre você, elas de fato não se importam com você. Quem se importa com você é Deus. E quem se importa de fato com você, apesar de quem você é, das decisões que você tome, essa pessoa continuará te amando, continuará ali ao seu lado, mesmo não concordando com as suas atitudes. O amor, ele não concorda com tudo, mas o amor, ele sempre vence. Para eu te amar, eu não preciso concordar com tudo que você faz, mas eu preciso te respeitar. E é isso que de fato falta. Tem muita gente que está perecendo por falta de amor. Que tenhamos esse amor. Que saibamos quem de fato nós somos. Somos filhos amados de Deus. E Deus, ele tem prazer em nós. Para isso, devemos seguir e cumprir a sua palavra. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E que façamos o bem, sem olhar a quem. Que ajudemos homens e mulheres samaritanos no Poço de Jacó, que estão apenas esperando uma palavra para terem suas vidas transformadas. Se você é essa pessoa, permita que Deus, em Jesus Cristo, te transforme. Se você já foi transformado, ajude a transformar outras pessoas. Porque essa é a missão do Evangelho. Foi para isso que fomos chamados, para sermos transformados e ajudarmos outras pessoas também a serem transformadas. Espero que essa palavra de alguma forma possa contribuir com a sua vida, com a sua caminhada, com a sua jornada. Que sejamos pessoas melhores. E que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.